Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está chegando. Mais uma live, olha que legal. Novembro de 2023, a primeira desse mês, abrindo o mês. Hoje a gente vai falar sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. César Manhã, lá do Espírito Santo, grande amigo querido, já esteve por aqui comigo também. Pessoal da Almeida Consultoria, Francisca Farias, todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Opa, nossa convidada já está chegando aqui. Ela que vem no perfil do GT Agenda 2030, muito bom. Juliana César já chegando, vamos lá. Ótimo que ela já está chegando. Lançamento de conteúdo novo também. Então, daqui a pouco a gente anuncia. Não vou, não, Tiano, não vou ainda quebrar a surpresa também. Juliana César, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Lu. Tudo bem? Boa Boa noite, noite, amigo. seja bem-vinda. Muito legal ter você por aqui. Opa, você me ouve bem? Eu estou ouvindo você super bem. Você me ouve tranquilamente? Também, também, tá ótimo. Estamos conectados então, seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua, que ótimo poder conversar contigo. Esse trabalho que a Gestos, né, que é uma entidade de referência que você vem aí na equipe da Gestos fazendo, o próprio GT 2030, já há algum tempo que eu estava querendo trazer essa pauta aqui para a gente falar com as organizações e muito bom aqui poder estar conversando contigo nesse momento. Então, a casa é sua, né? Agradecer antes de mais nada. E pedir para você, como é a tradição aqui na nossa live, eu nem apresento minhas convidadas, convidados. Eu digo quem é e toco a bola, jogo. Então você se apresenta. Juliana César, se apresente aí para o nosso público. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Lucas, como o Lucas falou, meu nome é Juliana César. Eu sou assessora de programas na Gestos. Gestos sobre Positividade, Comunicação e Gênero, que é uma organização da sociedade civil com sede no Recife e que tem uma gama de ações, né? A Gestos se iniciou como uma organização HIV/AIDS e até hoje é uma organização HIV/AIDS que provê serviços de atendimento direto à população que vive com HIV e AIDS, mas a gente foi expandindo os horizontes até pela questão do trabalho com HIV. A gente não pode trabalhar HIV sem discutir gênero, sem discutir direitos, sem discutir saúde, direitos sexuais e reprodutivos. E aí nessas ações de acompanhamento, de compromissos perante as Nações Unidas, existem diversas cartas, tanto relacionadas a HIV/AIDS quanto a gênero, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos. A Gestos foi entrando nessa seara, acompanhamos profundamente a agenda do Cairo, que aí também acabou dando origem para os objetivos do milênio. Todo mundo lembra, eu acho, a grande parte das pessoas lembra que tinha aquelas metas do milênio, dos objetivos do milênio, e aí quando foi chegando o finalzinho dessas metas, começou-se a discutir o que se faria e a gente estava ativamente engajadas na discussão do que veio a ser a hoje, a Agenda 2030. Então, a Gestos tem esse perfil, a gente trabalha desde o local, com atendimento direto à população que a gente atende, para atividades regionais, nacionais e internacionais. Muito bacana. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui. Mandar um abraço grande para toda a equipe da Gestos, a Alessandra Nilo, a Ivete, Cariana, toda a turma da Gestos. Eu sou um parceiro antigo da Gestos, já há muitos anos acompanhando essa entidade incrível. Um abraço para todo mundo da Gestos e um abraço a todo mundo do GT, né? Da Agenda 2030. Se você vai apresentar o que é o GT também para todo mundo aqui, mas desde já cumprimento todo mundo, né? Esse trabalho sensacional. Mas vamos começar então, né? Como diria, vamos começar do começo, né? Obviamente. Eu queria que você falasse um pouquinho então da origem, né? Da Agenda 2030, como é que ela se origina, um pouco desse histórico, para a gente situar aí as pessoas que eventualmente ainda não conhecem ou que não estão tão próximas dessa agenda. Eu até me antecipei um pouco falando dessa agenda, né? Essa agenda dos objetivos do milênio. Existe, vocês me ouvem bem? Está tudo tranquilo do som? Ótimo. Estou vendo bem. Digamos, existe essa preocupação já de longa data de tentar que as nações do mundo, via Nações Unidas, possam se dirigir, trabalhar a questão da desigualdade, da necessidade do avanço do progresso para que isso atinja todas as pessoas. Né? Houve um ponto, então, que além dessas agendas pontuais, como eu falei, a GESTS acompanhava
a agenda de população e desenvolvimento, acompanhava a agenda de gênero, né, das mulheres. Então, é muito setorizada. Mas aí se via a necessidade de ter uma agenda que congregasse vários elementos que são entendidos como indispensáveis, né, para que haja esse progresso, haja essa distribuição de um bem viver para toda a população do planeta, todas as pessoas do planeta, e também a preservação do próprio planeta, né? A gente não ser tão centrada apenas no ser humano. E aí a gente teve, inicialmente, um desses esforços, para além dos setorizados, a gente teve houve a criação da agenda dos Objetivos do Milênio. Né? A ideia era que nessa virada para os anos 2000 e pouco, se criou uma agenda que seria um compromisso de todos os países, né, signatários, para buscar garantir um mínimo de avanço em diversas áreas. Né? Eram alguns objetivos e ela tinha umas limitações também, porque foi o que se conseguiu à época, e até hoje ela tem uma certa crítica, que era muito uma visão de países desenvolvidos querendo, né, os desenvolvidos querendo que os países ainda não desenvolvidos ou em desenvolvimento alcançassem um certo patamar, digamos, alcançassem esse desnível que acontecia. A gente conseguiu avançar muito com essa agenda, o Brasil sempre foi muito forte nisso. A gente foi, por exemplo, nesse período, que era a época ainda do presidente Lula, logo no início dos anos 2000, em que a gente saiu do mapa da fome. Foi criado o programa Fome Zero, né? E outros programas como Bolsa Família, que permitiram a gente, que a gente estava, desde a criação do mapa da fome, que o mapa da fome é isso, é um levantamento das Nações Unidas da existência de fome nos países, do nível disso, do impacto que isso tem. E aí a gente conseguiu sair desse mapa quando a gente teve ações focadas com um objetivo específico. A gente teve muito sucesso nesse objetivo específico, mas não em todos, e isso se reproduziu por todos os países. Né? A agenda dos objetivos do milênio, ela permitiu diversos avanços muito importantes, mas ela não foi alcançada em sua completude. Quando estava, o prazo disso era 2015. Quando a gente já estava nos anos 2010, já faltando só 5 anos para ela acabar, as pessoas começaram a discutir, olha, a gente não vai, provavelmente, nem todos os países, certamente, alcançar todos esses objetivos até lá. E o que, é que a gente vai fazer quando chegar 2015? A gente vai fazer esse levantamento, assim, foi massa, o que a gente conseguiu até agora e acabou, tchau, né? Tchau e benção. Ou a gente vai rediscutir essa agenda e tentar criar uma nova? A gente vai se contentar com o que foi, a gente vai prorrogar esse prazo, não acabar em 2015, dar mais uns anos para ver se vai. E aí havia diversas posições sobre isso. A gente também já vivia um período de bastante reacionarismo nas próprias Nações Unidas e tinha um medo. Se você fosse discutir essa agenda, a nova agenda fosse pior ou menos progressista do que a que a gente já tinha, que já tinha suas limitações. Então, foi um processo de debates muito intensos, ao longo de alguns anos, até que em 2015 a gente teve o lançamento dessa nova agenda, que teve uma participação muito grande da sociedade civil e que foi a sociedade civil com sua incidência que garantiu, por exemplo, que a gente tenha hoje um ODS como o 5, que é relacionado a gênero. Ao invés de ele estar só, e ele está transversalmente em diversos objetivos, mas haver um específico dedicado às questões de gênero. Ou, como eu falei, a Gestos trabalha com HIV, foi uma sugestão do texto da própria Gestos, por exemplo, que permitiu que a gente tivesse metas específicas, indicadores específicos sobre HIV. E o Brasil também, enquanto sua parte diplomática, também liderou muito esse processo. Então, é uma agenda, a Agenda 2015 é o resultado dessa discussão de como a gente ampliar e melhorar os objetivos do milênio, atendendo a temas que ela não comportava antes, os objetivos eram muito limitados e, como eu disse, era muito voltado a países em desenvolvimento, como se os países desenvolvidos estivessem tudo tranquilo, tudo muito bem, não houvesse desigualdade, nem conflitos, nem nenhuma outra coisa neles. Então, ela era uma agenda que estipulava que havia necessidade de avançar em todos eles, e também para fugir das caixinhas. Né? A gente até hoje trabalha muito com esse pensamento de temas, de caixinhas, e os objetivos têm temas, mas, como eu falei antes, eles são transversais e interligados. Existe o tema da saúde, existe um ODS específico da saúde, existe um objetivo específico para ele. Mas, ao longo de diversos outros ODS, diversos outros objetivos, a gente também tem metas e indicadores referentes à saúde. A mesma coisa com relação ao bem, a gênero, a educação, a financiamento específico, que a dificuldade maior, muitas vezes, é quem paga a conta. Né? Às vezes, a gente
achar que existe um caminho sustentável da gente fazer trocas, mudanças energéticas, mudança, sei lá, abandonar o plástico para muitas coisas, mudança de fontes de energia, de combustível, mas existe um custo nessa transição. E aí ninguém quer arcar com esse custo ou quer que ele seja diluído. Então, também existe um objetivo específico que reconhece que existe uma necessidade de a gente mudar os meios de financiamento e que sem ele a gente não atende a agenda. Então, a agenda surgiu disso, porque senão eu falo demais. Mas a agenda veio disso, né? De uma compreensão de que os objetivos do milênio não tinham sido alcançados, eles eram muito restritos, então ela é ampliada para atender temas que eram importantes também. Ela tem esse tripé de ser social, econômico e ambiental, que se entende que você não pode ter uma agenda apenas social sem reconhecer as necessidades econômicas e ambientais, e a mesma coisa vale para essas três dimensões. É feito um banco com três pernas. Se você tira uma, você cai. Então, você tem que estar com essas três conjugadas, igualmente reconhecidas e fortalecidas. Os objetivos eles foram lançados por todos os países que integram as Nações Unidas, todos os 193 países são signatários dessa agenda, com o compromisso de traduzi-la para os seus países, para os seus contextos. Ela não é uma receita de bolo que você vai executar todo mundo igual. Ela diz aonde você tem que chegar. E aí você discute dentro do seu país para a gente chegar ali. É exatamente isso que a gente precisa, e se for efetivamente desse jeito, você pode ajustar como chegar lá. E ela também tem um prazo até 2030, por isso que ela é a Agenda 2030. Então, foram 15 anos para a gente percorrer esse caminho por um mundo que seja justo e sustentável, e que o lema dela é para não deixar ninguém para trás. Muito bacana, esse resgate histórico, acho que deu para localizar todo mundo que está chegando por aqui, que está começando a ter, eventualmente, né, esse contato com o tema, está começando a estudar o tema, já traz isso de forma muito bem localizada. Eu queria aproveitar essa paradinha aqui para cumprimentar todo mundo que está chegando aí, a Áurea Aires, que acabou aqui de dar boa noite, Cláudio Melo, André, Alexandre Oliveira, Fabiano Alves, o pessoal da ONG Origem, o Natan Vieira, que foi meu colega na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Um abraço aí, todo mundo que está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aproveita, gente, e deixa um like aí, tá bom? Vamos ajudar aí o nosso trabalho, apoiar nosso trabalho de alguma maneira, tá bom? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, e não só a gente trabalhar para ele, tá certo? É importante também, tá? E outra, viu, querida, que, Juliana, rolou um boato de que o dedo do pessoal caía se ele desse um like aí. E aí o pessoal acho que ficou meio tímido com essa história. Eu posso garantir para vocês que não cai, não vai ter problema nenhum, tá certo? Então, caprichem no like, a gente gosta, é importante aí pro nosso trabalho também. Então, eu queria cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É importante também a companhia de vocês. Fiquem à vontade também para perguntar aqui no nosso chat, para dizer de onde vocês estão falando aí, de onde vocês estão assistindo. Muito bacana essa interação com a gente. Ó, tem aqui o pessoal do Ainalda, que já está lhe dando parabéns por aqui, a Ainalda Neves, a Leila Santana está aqui também elogiando, o pessoal do CMDCA de Paulínia, muito bom, o Alexandre Oliveira dando boa noite, todo mundo, então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, é um prazer, uma honra ter a companhia de vocês aqui, a audiência de cada um de vocês. E não só quem está assistindo agora, ao vivo aqui, mas também quem vai assistir depois, de manhã, de tarde, de noite, né? Da gravação que fica no YouTube. Então, para quem se pergunta, geralmente chega alguém aqui perguntando, sim, fica gravado aqui no Instagram. Também a gente sobe, fica lá no nosso canal no YouTube, do canal Oscar Legal, também. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Bom, queria voltar aqui o papo com a nossa convidada, porque tem muita coisa, essa é uma agenda muito interessante, muito extensa, né? Que tem muita coisa, né, para a gente perguntar. Então vamos lá. Juliana, tem uma coisa, você falou, e a gente não vai dar tempo, obviamente, a gente falar de todos, né? Mas assim, tinham os ODMs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e eles foram ultrapassados, digamos assim, substituídos pelos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fala um pouquinho, para não dar, vai dar, a gente não vai conseguir falar todos, um por um, explicar tudo, né? Tem farto material aí na rede. Sugiro também ao pessoal que acesse o site do GT, que é muito interessante, tem muita coisa bacana. Já acompanho aí de carteirinha já há algum tempo, especialmente os relatórios, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas queria que você falasse um pouco dos ODS, e eu tenho um especial
afeição, digamos assim, pelo 16, pelo 17, que tratam justamente das instituições sadias, maduras, né, e das parcerias, né? Então, o Óscar Legal vem trabalhando muito nessa perspectiva, ou seja, de como fortalecer as organizações da sociedade civil, né, no sentido de propor, de fazer intervenções mais maduras, mais sadias, mais saudáveis, né, na contribuição para esse mundo melhor que a gente busca, e as parcerias para que isso aconteça, né? Como é que você se articula com outros atores para que esses objetivos aconteçam. Então, especial atenção com o 16 e 17, mas obviamente com todos eles que são transversais também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse quadro, desse cenário, né, dos ODS, para quem ainda também não tem tanta familiaridade, ou para quem já tem também, mas fala um pouquinho dos ODS para a gente. Certo, Lucas. Bem, como a gente está falando, né, são 17 ADS, e primeiro, a gente tem que sempre pensar que eles têm essa dimensão da interdependência, que eles são universais, eles não são divisíveis, né? Não dá para trabalhar um sem trabalhar o outro. Se você for olhar todas as metas e indicadores, como eu falei, os temas eles são transversais, eles se atravessam. Então, você vai ver um tema sendo abordado em outro, porque não dá para separar. Não tem como, né? Eu sempre digo assim, não tem como você garantir educação de qualidade se a pessoa não tem onde morar, se ela não tem o que comer, se ela não tem acesso à saúde, se ela, Perfeito. a cidade não é sustentável para poder ter acesso a esse espaço, né, da escola, acesso à própria escola, se você não tem saneamento na escola, é todo um dificultador. Se as meninas elas não têm acesso a absorventes ou a higiene menstrual, para que possam ir à escola, que até hoje no Brasil é um grande dificultador da frequência, da permanência de crianças, das meninas e outras pessoas que menstruam no espaço escolar. Então, é uma agenda que ela está espalhada por todos os cantos e ela a gente pode pensá-la por essas três dimensões, a social, a econômica e ambiental, e que também não existe aquele ODS que é só social, não existe aquele ODS que é só econômico, não existe aquele ODS que é só ambiental. Essas questões elas vão também sendo traduzidas nos espaços. Como eu falei, o da fome, ou digamos da escola, né? O ODS sobre educação de qualidade. Ele tem um componente social fortíssimo, claro, mas aí você tem que ter o lado econômico do próprio financiamento dessa educação de qualidade, ou, digamos, de como você vai fazer a gestão ambiental para garantir que haja o saneamento e que os resíduos gerados sejam descartados de uma maneira que seja cuidada. Então, a agenda, ela dialoga e ela está muito nesse espaço. A gente tenta muito evitar esse pensamento segmentado, porque é uma das dificuldades, inclusive, para a implementação da própria agenda. Você falou desses dois, que são seus queridinhos, eu também tenho os meus, né? Tenho esses dois, tenho os 5 que é de gênero, não tem como sair. A gente trabalha muito com a DS3, que é de saúde. Tentando dar uma passada rápida, a gente tem esses temas. Pô, vou tentar dizer na ordem, mas eu posso gaguejar em certo momento, porque às vezes eu confundo um com o outro. Mas a gente tem fome, aliás, pobreza, fome, saúde, educação, gênero, a questão de água e saneamento, água limpa. 6, 7 é de energia, a gente tem depois 8 de emprego digno, a gente tem questões de infraestrutura de indústria, a gente tem sobre desigualdades, a gente tem sobre as cidades sustentáveis, um 11 que é importantíssimo que a gente está vendo, a questão de consumo e produção sustentável. Quando vem para o 13, a gente está vendo as dificuldades que a gente está, desde a seca na Amazônia até essa ressaca descomunal que está acontecendo no Rio, que é das mudanças climáticas. Depois a gente vem uns que tratam sobre a vida sobre a água, a vida sobre a terra, então água e terra. E depois a gente chega a esses dois últimos que você falou, que são das instituições fortes, né? A da paz, as instituições paz e justiça, instituições fortes, e o 17, por fim, que é esse que eu falei, que tenta dar aquele arremate em tudo, que são as parcerias para o financiamento dessas metas, meio de implementação. Então, tem um específico para pensar todo o financiamento para essa agenda tão complexa e tão grande. No 16 que você fala, a gente tem, nessa parte das instituições fortes, tanto a defesa da própria democracia, que ela teve bem ameaçada, Perfeito. manifestar sobre a ameaça no nosso país, a gente ainda nem tinha uma democracia muito estabilizada, digamos, desde a redemocratização do país, da reabertura do país, mas a gente ainda tem pensamentos, né, de fechamento de instituições como o Congresso ou o próprio STF, que a gente tem que ter a defesa da democracia, mas também defensores e defensores de direitos humanos, a questão de homicídio, do funcionamento da justiça, do financiamento para tudo isso,
do reconhecimento da violência do campo. Então, são diversos elementos para a gente contabilizar. Realmente, para quem trabalha, inclusive, as organizações da sociedade civil de qualquer tema, o ODS 16 vai ser sempre muito importante, porque vai ser ele que vai garantir, inclusive, as condições da gente funcionar, da gente ter voz na sociedade e a própria Perfeito. sociedade civil ser reconhecida como um motor de defesa e propulsão da democracia. Muito interessante, exatamente. Eu, de fato, concordo em gênero, número e grau com essa observação. Queria, então, cumprimentar o pessoal, aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma honra contar com a audiência de cada um de vocês. A Justina Santana, que está por aqui, cumprimentando a gente, Jennifer, Marcos Viveiros, sejam todos bem-vindos. Desculpa. Olha só, tem aqui, a Inava fez uma pergunta muito interessante aqui, acho que eu vou emendar logo com essa pergunta. Houve referendo, algum tipo de consulta, enfim, para a inclusão do ODS relativo ao racismo? Estou me sentindo muito prestigiada com a presença de Nalda acompanhando e ainda fazendo uma pergunta. O presidente Lula, na cúpula dos ODS, naquele evento que aconteceu em setembro, e que ele fez discurso e tudo, ele falou desse compromisso, né? Ele falou de como é que seria o estado da Agenda 2030 no país, em meio ao seu discurso, e anunciou, então, uma iniciativa brasileira de estabelecer um 18º objetivo, que seria referente à igualdade racial no Brasil. Isso digamos, é um ODS voluntário, que é bom a gente falar, Lucas, que existem muitas críticas, existe um povo anti-Nações Unidas, anti-agentes internacionais, anti-compromissos, quer dizer, isso é uma agenda globalista que vem de fora e vem impor ao Brasil suas visões. Né? A gente tem duas coisas a lembrar. Como eu falei, o próprio Brasil é um grande impulsionador do conteúdo da Agenda 2030. Teve muito presente na discussão. É uma época que o Brasil não se calava nesse momento, pelo contrário, existia sua liderança. E aí, muito do conteúdo que está lá foi proposta do próprio Brasil. Mas, mesmo assim, toda essa agenda internacional ela sempre tem que ser comprometida pelos países e existe essa liberdade dos países de ajustá-la de acordo com o seu entendimento de prioridades nacionais, dos caminhos a seguir, porque, digamos, queremos erradicar a pobreza. Existem muitos caminhos para chegar lá. Então, qual vai ser o caminho do Brasil para chegar nisso, né? Então, ele pode sempre ajustar a agenda e a gente tem essa liberdade. O Brasil identificou porque existem omissões na Agenda 2030. Ela não é perfeita, ela está de longe de ser perfeita, como qualquer acordo das Nações Unidas, muito provavelmente, arrisco dizer, vai ser. Porque ele tem que ser um consenso de países que muitas vezes são muito diferentes, pensam de maneira muito diferente, têm posicionamentos radicalmente diferentes. Muitos estão em conflitos sanguinolentos nesse momento em relação a isso. Então, eu sempre digo que é o MDC, é o máximo denominador comum. Foi o máximo que a gente conseguiu chegar de acordo. Às vezes esse MDC é meio baixo, a gente queria que fosse mais. E aí o Brasil, reconhecendo lá, por exemplo, na Agenda 2030 não se fala de população LGBTQIA+. Porque não se conseguiu chegar a um acordo com isso. Foi o máximo denominador, foi aquilo. A mesma coisa as questões de raça. Raça, cor, etnia não são discutidas. Até por um motivo que não é a questão racial nos Estados Unidos, no próprio Brasil, embora o Brasil não fosse opositor a ter isso. Mas quando a gente fala de raça, de povos, de etnias, entra na questão judaico-palestina, de Israel com a Palestina. Então, os países evitam muito entrar nessas searas porque você não consegue ter um acordo. E aí vem o veto. Mas o Brasil, reconhecendo a necessidade, o que foi que o presidente Lula anunciou? Então, que o Brasil está se comprometendo voluntariamente a estabelecer para si um novo objetivo, que é o da igualdade racial. A gente, no lançamento do relatório de luz desse ano, a gente teve a oportunidade de discutir, dialogar com o pessoal do IPE, do IBGE, da própria Secretaria-Geral da Presidência. A ministra Aniele Franco esteve presente na mesa de abertura, ela referendou isso, então já estão acontecendo os estudos para determinar quais serão as metas desse objetivo 18 e quais serão os indicadores dessas metas, ou seja, os meios de aferição. Como é que a gente vai medir se a gente está chegando no que a gente estabeleceu como meta. Isso ainda não foi anunciado oficialmente qual o conteúdo disso. A gente espera também agora, com o restabelecimento da Comissão Nacional dos ODS, que é uma comissão criada pelo governo federal,
que vai ter representantes de todos os ministérios e órgãos consultores como esse, BGE, IPEA, Fiocruz, e representantes governamentais de entidades como as associações de municípios, representantes do governo e da sociedade civil. O GT Agenda 2030 foi uma das organizações selecionadas, houve um edital para as organizações concorrerem a integrar. A gente espera também que essa discussão passe pela CNODES, para que a gente tenha um referendamento disso, não só pelo lado governamental, mas a própria sociedade civil poder dar suas contribuições para estabelecer as metas e os indicadores desse objetivo que vai ser tão importante. Muito bacana, pergunta muito pertinente, obrigado aí, né, que fez a pergunta, desculpa, a Inalda Neves Batista que está por aqui, um beijo, Inalda, obrigado aí pela sua audiência, também pela pergunta, né, já instigando aí o debate. Queria aproveitar, cumprimentar todo mundo que está por aqui, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, não esquece de deixar seu like aí, tá bom, para apoiar nosso trabalho, fazer esse algoritmo trabalhar para a gente, nem que seja uma vez na vida, né, já que a gente tem trabalhado tanto para esses robôs e para esses algoritmos na internet. E o dedo não cai, tá certo? Era só boato, aquela história, fake news, de que o dedo caía quando você dava um like aí. Não cai, tá certo? Sabemos já disso. Queria aproveitar para convidar todo mundo, né? A próxima live, eu acho que legal, vai ser no dia 21 de novembro, então nós estamos começando esse mês aqui com a presença da Juliana, bacaníssima aqui esse papo, até agora tem muito mais ainda, obviamente, mas muito bacana começar aqui com a Juliana, e nós vamos fechar o mês, no dia 21 de novembro, com o Michel Freller, ele que é um dos maiores captadores de recursos do país, e vamos ter a honra de recebê-lo aqui também para falar sobre captação com incentivos fiscais, então dia 21 de novembro, uma terça-feira também, 18 horas, né, como sempre aqui nas nossas lives, a gente vai estar com o grande Michel Freller. E tem texto novo, então a novidade que nós temos hoje, lançamento de conteúdo, texto novo lá no nosso canal, no nosso site, no nosso blog, texto, uma parceria com a Karen Johnson Lesner, Transparência e Accountability no Cotidiano das OSCs. Então, muito bacana o texto, tá lá no nosso site, já tá lá no nosso blog, quem quiser já pode acessar o texto novo, tá bom? Comente, opine, compartilhe, tá bom? Movimente a cena, vamos contribuir aí com as organizações da sociedade civil do país, né, com o fortalecimento técnico das organizações, entendendo, né, a gente já teve com a Karen aqui, um beijo, Karen, para você, ela já esteve aqui conversando com a gente sobre esses temas, né, transparência, contabilidade também, e agora a gente lança um texto juntos aí nessa parceria para contemplar as organizações que eventualmente não assistiram, enfim, tem um texto aí para consultar. Então, olha só, queria cumprimentar aqui todo mundo, aproveitar que tem bastante gente chegando aqui, movimentando, Juliana. Então, o pessoal do Instituto Mariana, que está elogiando aqui o Michel Freller, o Edilson está por aqui também, Leila Santana, e todo mundo que chegou por aqui, Thaís Cristina, e a Giana Cunha, o Bilu Afro Beleza, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Gustavo que chegou aqui também. Então é isso, obrigado aí pela companhia de cada um de vocês, pela audiência também. Bom, queria, então, a gente falou bastante dessa agenda, trouxe o histórico, mas eu queria trazer você para falar do GT, né? Agenda 2030. Acho que é importante também a trajetória do GT. Eu estava já também muito ansioso por ouvir a história desse coletivo, como surge esse movimento, né, de monitorar a Agenda 2030. Enfim, então fala um pouquinho para a gente sobre o GT, o histórico, né, as ações que esse GT realiza. Então, pronto, é contigo. Bem, como eu falei, várias organizações da sociedade civil elas estavam envolvidas nessa discussão no âmbito das Nações Unidas. Né? Várias organizações acompanham esses processos das Nações Unidas e acompanhavam essa discussão de quando a gente está saindo dos objetivos do milênio para ver o que é que ia acontecer depois. E aí a GESTO não era a única, obviamente, do Brasil nisso. E aí a gente começou, pelo menos é uma postura muito tradicional, um pressuposto de trabalho da GESTO, é buscar a mentalidade e a cooperação entre as organizações. Então a gente começou a se agregar quem mais estava lá acompanhando, para a gente se ajudar, fazer uma incidência mais forte, tentar alinhar o trabalho, ver estratégias para a gente se fortalecer, para incidir junto aos governos, para que os textos que a gente tinha como proposta fossem aprovados, incidir junto ao Brasil, outros países similares, tentar romper resistência dos países
um pouco menos progressistas em relação à agenda. E aí a gente começou a trabalhar junto, e aí foi se juntando, e aí a gente decidiu se conformar como um grupo de trabalho da sociedade civil para essa agenda, que ainda não tinha esse nome de Agenda 2030, mas para essa agenda que estava se formando, para o pós-2015, era esse nome, no início, para o que vinha depois de 2015, que era o limite da agenda do milênio. Então, algumas organizações se juntaram, a gente, inclusive, o nascimento oficial do GT, embora a gente já atuasse há alguns anos, mas oficialmente a gente estabeleceu como grupo de trabalho em setembro de 2014, então o GT é mais antigo que a agenda é de 2015 e o GT de 2014 quem estava atuando antes, embora composto em 2015. E hoje a gente foi crescendo, depois que a agenda foi adotada, várias outras organizações se interessaram por ela e começaram a atuar e querer se agregar ao GT, reforçar esse trabalho que a gente tem. E hoje a gente são cerca de 60 organizações que compõem o grupo de trabalho da sociedade civil, e aí é uma diversidade de organizações, realmente das mais diversas, e que isso é a nossa força. Porque quando a gente tem esse coletivo de organizações, além da riqueza de visões, de perspectivas, de abordagens e do próprio conteúdo, a gente consegue estar presente nas 5 regiões do Brasil e consegue cobrir os temas dos 17 objetivos com especialistas. Eu sempre digo, eu não entendo nada de oceano. Eu sei que o oceano é molhado, sei que o oceano tem sal. É tudo que eu nem nadar eu sei, Lucas. Mas a gente tem organizações da sociedade civil que são especialistas nas questões de mar. E aí a gente tem todo um expertise reconhecido internacionalmente quando a gente vai lidar desses temas. A GES é reconhecida internacionalmente pelas questões de saúde e de gênero. Então a gente pode colaborar muito. A gente tem várias organizações que trabalham com fome, organizações que trabalham com sustentabilidade, com as questões climáticas. Então o conjunto do GT consegue trabalhar todos esses temas e cobrir todas essas metas. E aí, nas ações que a gente faz de promoção da Agenda 2030, que eu acho um desafio muito grande ainda é a própria divulgação da agenda, para as pessoas saberem o que é a agenda e saber o conteúdo dela, né? A gente teve uma campanha de desinformação muito grande. A gente, quando publica coisa do GT, até hoje a gente recebe comentários dizendo que é uma agenda demoníaca, ou uma agenda do fim do mundo, ou uma agenda que intervém no Brasil e que não respeita, ou que ela é negativa. Que ela... Então, assim, várias fake news mesmo foram promovidas. E aí a gente tem esse desafio de mostrar como a agenda é importante, como ela dialoga com a Constituição brasileira. Eu digo até que a Constituição brasileira ela é mais avançada do que os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque ela contempla temas que não necessariamente estão na agenda. Então, ela dialoga muito. Se a gente cumprir a Constituição brasileira, a gente atende à Agenda 2030. É muito simples, mas aí a Agenda 2030 é um caminho coletivo. E aí as organizações do GT têm essas ações, tanto de monitoramento da agenda, quanto de territorialização da agenda. O que é? É a gente pegar essa agenda e traduzir para as pessoas o que é que ela significa no dia a dia delas, não ser aquela coisa de outro mundo, que as pessoas pensam, é Nações Unidas, é aquele povo engravatado, aquela coisa longe, é coisa de governante. Não, a gente no nosso dia a dia também faz. A gente vai fazer sozinho, na minha opinião. Né? Nós precisamos ter a questão de trabalhar os 3 eixos, o econômico, o ambiental e o social, mas a gente também precisa da integração de ações do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada. E aí, no meio, entra a academia, entra vários outros componentes que vão, cada um com sua expertise, seu campo de atuação, vão contribuir para ela. Então, a gente tenta estimular e produzir soluções. Um dos produtos mais famosos, digamos assim, do GT, para além das ações que a gente faz, de diversos cursos de formação, de ações em campo, do financiamento de projetos que a gente lançou. A gente tem lançado editais anuais através de um financiamento da União Europeia. Garanto que a gente repasse uma parte desse recurso para organizações. E esse último edital foi para organizações de todo o Brasil, qualquer organização que não tinha nem que ter CNPJ, viu? A gente dá um jeitinho de fazer isso chegar a qualquer organização. A gente tem, para além dessas, um muito famoso é o relatório Luz. O relatório Luz é um relatório produzido pela sociedade civil, no caso, o GT Agenda 2030, que a gente, com essa capacidade de cobrir todos os temas da agenda, a gente levanta dados sobre o estado
de cada uma das metas, a partir de cada um dos indicadores, são quase 200 indicadores na Agenda 2030. De cada um dos indicadores que se aplicam no Brasil, a gente levanta o Estado e produz esse relatório, que ele é conciso, mas não é tão conciso, tem 450 páginas, que ele traduz como é que está o estado da arte, da Agenda 2030 no país. E ele não é só o monitoramento no sentido de dizer como é que está a situação. Ele é crítico propositivo, ou seja, ele vai faz uma análise crítica também, até que a gente classifica as metas como estão, e a gente também, ao final de cada capítulo, referente a cada ODS, a gente tem um conjunto de recomendações. A gente sabe que a situação do Brasil não era boa, piorou muito nos últimos 6, 7 anos, que é o tempo em que a gente começa, que a gente inicia, a gente já tem uma série histórica do relatório Luz desde 2017, a gente anualmente produz ele, já está na 7ª edição, e a gente não só olha, a situação está ruim, está pior, está pior, está pior. A gente faz uma análise crítica de tentar entender o que foi que levou a essa mudança, desse retrocesso que acontece em muitas, ou que levou a um progresso. Algumas metas elas estão em progresso, e o que foi que fez com que isso progredisse, e a gente traz recomendações. A gente sabe que a situação está ruim, em uma grande maioria delas, cerca de 80% das metas da Agenda 2030, ela não tem qualquer progresso registrado, e muitas delas, 60%, estão em retrocesso. Na verdade, menos de 2% é que teve um progresso satisfatório. Ou seja, é bastante grave. Então, a gente apresenta recomendações de como é que a gente pode avançar e mudar esse cenário. Muito bacana. A gente até adiantou, né? Acho que o ponto do relatório, né? A gente adiantou, ia desdobrar um pouquinho, mas já foi bom, porque já dá uma deixa aí para o pessoal do ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só queria cumprimentar, então, o pessoal que está por aqui chegando, Sérgio Haddad, Eduardo Couto, Sheila Cris, sejam todos muito bem-vindos, a Vera Souza também. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar aquele like aí para apoiar nosso trabalho, fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, tá bem? Então, não só a gente trabalhar para ele. Então, vamos apoiar aí, que a gente gosta. Outra coisa também, queria lembrar que em dezembro a gente completa 100 lives, Juliana. Então, bastante, não? 3 anos aí de pandemia. Depois da pandemia, a gente manteve as lives, porque é um espaço super importante, né, que a gente tem mantido para as organizações, para trazer essas informações para as organizações. E como para celebrar isso, essas 100 lives, essa marca importante, a gente vai fazer uma live meio festiva aí no final do ano, lá para dezembro. E já tem aqui, ó, vai ter sorteio de livro, Motoqueiro Esterilizado e os Invisíveis, de Cláudio Deiró. Cláudio Deiró é um ativista ambiental que fez um trabalho sensacional pelas ruas de Salvador, na época da pandemia. Então é um livro que fala de solidariedade, né? E por isso eu comprei o livro, mas ele também doou um aqui para a gente poder sortear aí festivamente. Aqui está o livro Feliz Mundo Novo, peraí, Emílio de Ágora. Aliás, não, o Emílio de Ágora é o personagem, deixa eu ver o nome do cabra aqui. José Patrício de Figueiredo Lustosa, é um advogado de Minas Gerais. Tá aqui, ó, para sortear, tá vendo? Segue para sorteio. Então, importante também. Né? Tem aqui o livro do legado da plataforma Miroski também. O GIF está mandando material para a gente também, que vai ser sorteado. Então, vai ter aí. Vai ter caneca do Oscar Legal também. Opa, para quem está aí pedindo caneca, passou o ano todo pedindo caneca do Oscar Legal, chance. Em dezembro, na live, a gente vai fazer sorteio ao vivo lá de várias coisas. Então, estão sendo todos muito bem-vindos, bem-vindas. Basta seguir o nosso perfil e a gente vai estar em dezembro fazendo aí essa festividade para celebrar essa marca tão importante para a gente, que é a live, né? E a live, eu acho que legal, e a longevidade dessa ideia, desse sonho, que foi estar na internet com informação bacana, com informação importante para as organizações, não só a internet servir para veicular fake news, porcaria, e mentiras e afins. Então a gente está aí também tentando contribuir com informação construtiva para a gestão das organizações. Então é isso. Vamos voltar aqui um pouquinho, né, depois desses cumprimentos. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente ir para o relatório Luz, eu queria só falar de uma outra agenda, né, que é a agenda, o consenso de Addis Abeba, que vocês também trabalham nele, que é a agenda mais ligada mais ao financiamento, enfim. Então fala um pouquinho, né, desse consenso, dessa agenda também, como é que ela se complementa, como ela dialoga com a Agenda 2030, com os ODS. Lucas, o como financiar, o como pagar a conta é um
desafio que ele atravessa diversos temas, né? Ele não é uma novidade da Agenda 2030. A novidade foi a agenda reconhecer isso e incluir um objetivo específico sobre isso, que é uma grande conquista, porque é onde muita coisa entrava. Mas às vezes as pessoas concordam que algo tem que ser feito, concordam no que tem que ser feito, e na hora de quem é que paga, aí a coisa desanda e a coisa trava, né? Isso inclusive nas nossas vidas pessoais. Eu decidi que vou fazer alguma coisa, vamos lá, e quem é que paga? Aí geralmente é quando entrava. Ou porque falta recurso, ou porque eu que estou querendo pagar isso. Então, surgem propostas um pouco absurdas, como agora, né, em São Paulo, que estão querendo que seja a população a pagar a taxa da questão da iluminação pública. Então, quem paga a conta é o próprio contribuinte, mais uma vez. Não tira dinheiro do caixa público, nem da concessionária, mas é o povo pagando 2, 3 vezes de uma maneira de indireta. Então, assim, como e aí existe um ciclo de debates, de discussões das próprias Nações Unidas sobre financiamento para o desenvolvimento, que ele é anterior à questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, de uma maneira toda, ele pensa nas questões de cooperação entre os países, da ajuda internacional, a cooperação financeira internacional, a cooperação de troca de tecnologia. Então, não é só a parte financeira, mas é uma grande parte dela. Então, é quando eles vão discutir como é que a gente pode pegar esses fluxos financeiros, como é que a gente pode financiar o desenvolvimento dos países de uma maneira a melhorar a vida das pessoas e a questão do planeta. E aí, na terceira conferência internacional sobre isso, que aí foi na Etiópia, em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, saiu uma agenda de ação de como efetivar isso. Então, já foi uma evolução das duas outras, saiu, é o documento resultante, os países estabeleceram um compromisso de fazer uma série de modificações, tanto na maneira em que alocavam os recursos e em que alocam recursos públicos, né, de como é que eles vão funcionar, como é que você faz uma captação de recursos, como é que é a cobrança de impostos. Aqui o Brasil está na discussão da reforma tributária, a gente sabe que o tipo de imposto que a gente tem hoje no Brasil, baseado em consumo, ele não se sustenta e ele é bastante injusto, né? O milionário paga o mesmo preço que a pessoa que não tem casa pelo quilo de arroz. É o mesmo imposto que a pessoa paga, porque ele é no consumo, né? E aí a gente não tem taxação de grandes fortunas, não tem taxação significativa da herança, a gente não tem taxação de dividendos. Isso é insustentável e não é justo, né? Que acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é isso nas contribuições das pessoas. Então, essa agenda de Addis Abeba é um compromisso em que os países pensaram, então, como fazer isso, como melhorar a questão tributária, como prevenir a questão da evasão de recursos, a parte do fluxo financeiro ilícito, que também acontece, mas também focado na questão, com um enfoque na questão do desenvolvimento e estabelecendo a cooperação entre países em áreas-chave, né? Já é uma evolução, porque reconhece que a gente pode e precisa ter iniciativas diferentes, em áreas como tecnologia, na questão das mudanças climáticas, que é algo para ontem, infraestrutura, então a gente precisa ter base de infraestrutura decente, a questão da proteção social, a questão da cooperação internacional, da ajuda externa, que muitos países diziam. A gente mesmo no Brasil, a gente voltou agora, quando mudou o governo federal, a gente voltou a receber recursos de países como a Noruega, a Alemanha, a França para a questão ambiental, e esse pacote também de proteção e de suporte a países mais pobres. Deve ter outras coisas que eu esqueci de dizer, mas é que é muito amplo e a gente não pensar o financiamento para o desenvolvimento como envio de recursos, mas também dessa troca de tecnologias tem como estabelecer mecanismos para garantir que esse desenvolvimento, através da infraestrutura de uma base social e de uma base ambiental e atenta ao caos climático que já vivemos e que só deve se agravar, essa agenda de financiamento ela incorpora essas dimensões na hora do planejamento e da execução dela. É uma agenda bem importante dela ser efetivada. A grande luta é que ela seja posta em prática. Muito bom, de fato, plenamente. Queria aproveitar para cumprimentar aqui, em especial, já falei o nome dela, mas vi que ela entrou por aqui, a Ivete Xavier, que é da equipe da GES, uma querida, uma parceira, amiga. Beijo para você, Ivete, além da toda a equipe, obviamente, mas a Ivete, né, tá aqui assistindo, então mandar aí meus cumprimentos para ela também. E para todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar o like, que a gente gosta, e vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente. Também aquela fake news não existe, tá, gente? Não cai o dedo.
Pode ficar tranquilo, pode deixar seu like aí, que não vai cair dedo de ninguém. Então, ó, o pessoal, o Rogério Félix, Grazi, a Patrícia, Amanda Pina, Danilo, Bruna Franco, Adriana Alves, Flávio Reis, Paulo Pizzi, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que chegou por aqui. Aê, like subindo, a gente sorrindo, fica feliz também. Obrigado a todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria aproveitar então, cumprimentar todo mundo e, né, além de cumprimentar, convidar o pessoal para a próxima live, eu acho que legal, dia 21 de novembro, às 18 horas também. É uma terça-feira, como sempre, às 18 horas. A gente vai estar aqui dia 21 de novembro com um dos maiores captadores de recursos do país, o Michel Freller, e vamos estar falando sobre captação com incentivos fiscais. Então, você que tem interesse na área de captação, não pode perder, que a gente vai estar simplesmente com um dos maiores captadores de recursos do país. Vamos falar sobre captação com incentivos fiscais. Também a gente está lançando texto novo hoje, parceria, ó, que legal, com a Karen Johnson Lesner. O texto novo chama Transparência e Accountability no cotidiano das OSCs. Então, transparência e accountability no cotidiano das OSCs está lá já no nosso site, no nosso blog, à vontade para quem quiser ler. E já, olha, comente, compartilhe, critique, pode mandar aí suas dúvidas também, a gente está aberto, vamos fazer esse diálogo, vamos compartilhar com as organizações que você conhece, tá certo? A ideia é justamente fortalecer o campo das organizações sem fins lucrativos, das organizações sociais. Vamos lá, Juliana, muito bom o papo, sem muitas questões, são enriquecedoras mesmo e instigantes também. Eu tenho aqui pelo menos umas 10 perguntas anotadas, né? Porque cada tema vai trazendo outros. Enfim, mas eu queria voltar para a importância do relatório Luiz. Eu tenho lido os relatórios quando sai, às vezes eu leio mais, quando eu estou com mais tempo, leio mais profundamente, às vezes passo aquele olho na leitura dinâmica, porque de fato ele é denso, né? Embora a leitura seja leve, de fato é um tema denso, tratado com a leveza que vocês têm imprimido, isso é muito importante, embora de fato, né, o tanto de informação que tem seja muito grande. Então vocês conseguem equilibrar isso, né, a densidade da discussão com a leveza do texto, com gráficos, com dados, e é muito interessante. Então eu queria que você trouxesse de novo, aí, falasse um pouco, você citou ali, passando, na hora que a gente estava falando do GT, a gente está 2030 e você traz esse principal instrumento, essa principal ferramenta, digamos assim, que é o carro-chefe, acho que da atuação do GT, mas de todo modo, acho que queria trazer um pouco desse histórico. São 7 relatórios já, né? Imagino também a dificuldade de se fazer um relatório como esse num contexto que a gente viveu, em que havia no poder, né, a celebração da ignorância, gente muito obtusa e tudo isso que a gente passou aí, que tenha ficado no passado, que sirva só de aprendizado. Então, também falar um pouco dessa dificuldade de se produzir um documento tão rico como esse, nesses tempos tão complicados. O pessoal da Ongauri já está perguntando se tem versão digital. Sim, está lá no site, as 7 edições estão lá no site, adiantando para você. Então, eu recomendo fortemente que acesse lá o site do GT Agenda 2030. Mas, Juliana, é contigo. Fala um pouquinho mais do relatório, Luiz, de como ele funciona, de como ele é feito. E, desde já, parabenizar você e toda a equipe por essa produção. O relatório Luz é o resultado desse trabalho do próprio GT Agenda 2030, dessas diversas organizações que estão. Sem a união dessas organizações, a gente não consegue produzir o relatório Luz. E olha que a gente, como você falou, a gente teve anos bastante desafiadores, porque a gente começou, o primeiro foi 2017, o Brasil já estava num processo meio complicado com relação à democracia, né? A gente tinha acabado de sair de um golpe, mas ele só fez piorar a partir de 2018 mesmo, porque a gente começou a ver secar as fontes de dados oficiais. Tanto na questão, né, você falou em transparência, existem dois conceitos. Existe o conceito de transparência ativa, né? Que aí é a Isso. questão de você favorecer que as pessoas acessem os dados. Então, até isso aconteceu. A gente teve dados que deixaram de ser produzidos, a gente viu a luta que foi para produzir o censo e como foi feito praticamente de má vontade. O censo aconteceu porque o STF determinou que ele iria acontecer e fizeram uma quantidade de perguntas que não era um censo perdido. Né? Afinal, a gente conseguiu atualizar
questão populacional e outras coisas, mas diversas dimensões deixaram de ser captadas. O censo, que é tão importante, é só um exemplo de como a gente deixou de produzir dados no país. Se o censo, que tem esse visual, que tem essa projeção tão grande, a importância tão grande, ao ponto da Suprema Corte do país ter que se manifestar sobre ele, imagine os dados que estão, digamos, abaixo dele, né? Os dados mais específicos, os dados de temas mais espinhosos, digamos, mais polêmicos. Então, foi bastante difícil a gente conseguir. E aí, a questão da transparência, essa lei se manifestou e foi muito forte também, porque alguns dados a gente fazia o pedido, as organizações usavam a lei de acesso à informação para solicitar dados e mesmo assim eram negados. Né? A gente lembra da gente ver, durante o período do governo Bolsonaro, quantos pedidos de informação foram negados, dizendo que era questão de segurança nacional e que era colocado sob sigilo, o famoso sigilo de 100 anos. Até a agenda da primeira-dama, quem ela recebia, as visitas que ela recebia foram colocadas num sigilo, o dito sigilo de 100 anos, não é exatamente de 100 anos, mas nesse sentido. Então, foi muito difícil a gente conseguir vários dados, mas a sociedade civil brasileira era bastante pujante e ela tem uma enorme capacidade, inclusive, de produção de dados, além de colaborações com a academia, com as universidades. Então, se a gente não tinha dados oficiais do IPEA, do IBGE, não por falta de vontade dessas instituições, a gente tem pessoas muito comprometidas lá, mas os dados não eram produzidos por missão política de cima, a gente teve pesquisas como a PESAN, que é um levantamento justamente isso, do acesso à questão da alimentação, como é que está a questão disso no Brasil, e que são dados inquestionáveis, inclusive abertos. Qualquer pesquisador, qualquer pessoa que quiser verificar esses dados, ver se estão, não acredito nisso, eu vou olhar, pode ir lá, os dados são abertos, você pode verificar as fontes, pode fazer suas contas, pode ver tudo que estão batendo, que é para além do que a gente vê na rua, né? Acendei aqui porque é a minha janela de como você sai na rua e a gente conseguia perceber, até mesmo antes da pandemia, mas com a pandemia tudo piorou, da população que perdeu suas casas, a população de rua, a população sem alimentação garantida, a insegurança alimentar como aumentou no país, ao ponto de a gente ter um terço da população em insegurança alimentar e de como a insegurança alimentar grave, ela cresceu também imensamente. Então, a gente produz esses dados, a gente busca os dados oficiais e quando eles não são absolutamente acessíveis, seja porque não estão, porque nos foram negados, a gente procura outras fontes de informação reputadas, verificadas por pares, abertos para investigação, que tenham legitimidade e de preferência com uma série histórica também para a gente avaliar. Né? Então, assim, são dados completamente confiáveis. Não tiramos da nossa cabeça, não buscamos no blog de Jequipaquara, a gente não pega fontes que não possam ter um mínimo de reputação. E muitas vezes também a gente cita como exemplos fatos que foram noticiados na imprensa e que foram vistos, visualizados e de fontes também reconhecidas. Né? A gente ainda tem um uso muito forte da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios, que ela ainda continua sendo produzida, e diversas outras fontes. O cenário que veio dela é bastante, como eu disse, né? A gente teve 80% das metas, no mínimo, sem qualquer progresso, apenas 3 das que a gente investiga nesse ano, elas tiveram um progresso satisfatório, e também eliminar, que é de você produzir novos levantamentos. Houve um desinvestimento muito grande, o Brasil se apartou, sim, desses caminhos. Inclusive, o relatório Luz desse ano, Lucas, ainda foi difícil de ser produzido, porque a gente estava fazendo o relatório, foi lançado esse ano ainda com os dados, né, relacionados a 2022, a gente pega só um pedacinho de 2023, e acredito que o próximo relatório ainda vai trazer um cenário muito difícil, né, porque o que foi desfeito ainda está no processo até da gente entender o que foi desfeito. A gente só sabe que foi tudo, mas como é que a gente vai reestruturar esse país, tanto da parte governamental quanto da própria sociedade civil, de parceria para isso. Os dados também levam tempo para serem produzidos, o que a gente tem hoje, pelo menos, a gente restabeleceu a possibilidade de diálogo com o governo federal, nas suas diversas instâncias, e uma reabertura para a discussão sobre esses dados, não uma negação da situação, porque eu lembro que o presidente Bolsonaro, ele dizia que não tinha fome no país, que a gente não via ninguém na frente de padaria pedindo comida, pedindo pão. E aí eu não sei qual é a padaria que ele frequenta, ou talvez que as pessoas não iam para a padaria, para o supermercado, iam para tentar qualquer outra diversidade de alimento, mas estava notório
Então, não adianta também negar a realidade. O que a gente precisa é investigar essa realidade, mensurá-la e pensar, então, que alternativa a gente pode fazer para enfrentar, diminuir e erradicar. Né? E aí a gente tem sentido, a partir de agora, eu sei que é um longo caminho de reconstrução, mas o diálogo foi restabelecido. Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, que está na velocidade que a gente quer, não quer dizer que é... Mas a gente entende também o tempo histórico das coisas, mas pelo menos o diálogo se retomou e a não desqualificação não está ocorrendo. Pelo ODS 16 que você falou que é tão importante, a gente mensura também a abertura, o grau de respeito, de abertura da imprensa para agir e da reportagem dos dados, da existência de dados abertos para a população assumir. E aí a gente viu também essa perseguição a qualquer pessoa e a desqualificação e perseguição em pessoa, né, em persona, das pessoas que buscavam os dados e a ponto de serem ameaçadas mesmo a sua integridade física e as suas famílias. Então, esse cenário, eu espero que a gente tenha abandonado, pelo menos no âmbito do governo federal, para que a gente possa menos trabalhar num mínimo ambiente democrático de paz e de respeito entre as instituições. Muito bacana. Eu tive conversando aqui com a Kelly Mafford, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela esteve aqui na live comigo justamente para falar da perspectiva de diálogo da nova gestão, né, do governo federal. As perspectivas, para mim, se mostraram as melhores possíveis, especialmente no campo onde a gente tem atuando. Agora, né, finalmente vai ser estabelecido o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que vai tratar das parcerias, né, do poder público com as organizações, né, a gente foi contemplado, vamos tomar posse agora no mês de novembro, vamos estar lá nesse conselho também, né, e todas essas iniciativas de diálogo e de dar porosidade, né, às políticas para que a sociedade civil possa, de fato, participar, opinar e exercer o que a gente tem como muito caro, que é o nosso controle social, né? Então, isso é importante, acho que corrobora um pouco o que você está trazendo, e para a Agenda 2030 também há uma perspectiva interessante, né, e de abertura do atual governo para essa discussão. Querida Juliana, estamos caminhando aqui para o final, e hoje, mais do que nunca, né, eu posso dizer a frase que eu sempre digo aqui, que a live, quando é boa, você pisca o olho, ela acaba, você começa a se empolgar, ela vai acabando. Hoje eu ainda tinha aqui pergunta, agora eu estou percebendo que falta 1 minuto só para 7 horas, que é o horário que a gente termina as lives oficialmente. Queria aproveitar para cumprimentar, chegou aqui o pessoal do IBES, Bloco Afro, aqui de Salvador, e queria cumprimentar todos os Bloco Afro, Afoxés, turma que trabalha com o carnaval de matriz afro-brasileira, né, africana, aqui no Carnaval da Bahia. Fizemos uma atividade muito bacana com eles na semana passada, com o Inizu, o Hub Criativo, com o SEM, Coletivo de Entidades Negras, muito bacana. E um abraço a todos eles, é uma marca importante, né? Quem faz a resistência real de estar vivo e de ainda estar, né, levantando a bandeira do Carnaval de Matriz Afro-Baiana aqui, com toda a exploração, com tudo que aconteceu na história do Carnaval da Bahia. Então, a importância desses blocos afro, todo o meu respeito e admiração, e a felicidade também de poder ter tido esse trabalho com eles. Então, o Beijito está aqui, eu cumprimento, aproveito para estender o cumprimento a todo mundo, todos os blocos afro. Bom, queria fechar aqui contigo, caminhar aqui para o nosso final. Eu vi que vai ter um evento muito interessante, queria que você anunciasse isso, convidasse o pessoal aí para estar nele, que é o quarto diálogo Brasil-Europa sobre sociedade civil e financiamento para o desenvolvimento sustentável. Queria que você falasse isso, convidasse o pessoal para o site da Agenda 2030, enfim. Tá contigo aí, mas fala um pouquinho desse evento e convido o pessoal da Agenda 2030, que eu tenho ainda uma última pergunta para você já já. Ótimo, Lucas. Você falou, lembra que eu falei que a gente tenta sempre agregar novas organizações, a gente tenta trabalhar, promover esse trabalho colaborativo entre organizações. A questão do financiamento do movimento é um desafio grande, não é só do Brasil. E aí a gente tem, nesses processos, a gente acompanhou também várias iniciativas, até com um pouco mais de lastro no tempo, de organizações da União Europeia, né, da Europa, de uma maneira geral. E aí a gente tem promovido uma série de diálogos entre organizações do Brasil e organizações baseadas na Europa, com sede na Europa, de como é que a gente pode incidir para conseguir esse financiamento do desenvolvimento sustentável. Né? A partir dessas perspectivas diferentes, a gente tem contextos diferentes, estruturas diferentes,
Mas a gente tem demandas que muitas vezes são iguais. E oportunidades de como isso acontecer. Então, esse evento é um evento online, completamente de graça, que tem tradução simultânea, porque aí tem, né, gente de diversos idiomas, a gente garante a tradução automática lá no próprio Zoom, com tradutoras, intérpretes, para garantir que todo mundo possa participar e ter as suas dúvidas, e que a gente fala das oportunidades de incidência da sociedade civil. Vai ter esse evento, existe essa oportunidade aqui dessa consulta, um documento de posição, o que, é que a gente pode fazer, além da gente trazer os temas emergentes que a gente precisa dialogar. Né? A Agenda 2030, você falou o plano de ação de Addis Abeba, a agenda de ação de Addis Abeba, a gente tem Busan, que Busan é mais uma agenda que fala da governança cidadã, das pessoas estarem envolvidas e serem consultadas nesses financiamentos, da cooperação internacional. Vai ser o governo sozinho que vai definir onde é que vem essa cooperação, o que é que vai acontecer. A gente entende e essa agenda diz que a população deve ser consultada sobre isso. Colaborar e dizer o que deve ser feito, como deve ser feito e deve participar, ter voz ativa. Não é aquela participação que é só para dizer que botou uma pessoa ali no conselho e está lá, já tem representação. Não é. Então, esse diálogo, nesse sentido, já vai ser o quarto, a gente espera fazer ainda outro, ainda daqui do fim do ano, vai ser no dia 14 de novembro, ou seja, semana que vem, a partir das 11 horas da manhã, certo? Você se inscreve pelo Zoom, o pessoal que está seguindo a gente, eu não sei se você vai poder compartilhar o card, mas entra no perfil aí do GT Agenda 2030, arroba GT Agenda 2030, que também é o nosso site, gtagenda2030.org.br, e lá está as informações de como você fazer a inscrição. É grátis, é só preencher um formuláriozinho no Zoom, que você recebe o link no seu e-mail, e aí chegando na hora, clica no link e entra no evento. Muito bacana. Assim, a gente já disponibilizou o link do evento já nas nossas redes sociais. A gente, para quem não está ainda nos grupos do Oscar Legais, a gente tem uma oportunidade, a gente agrega todas essas informações, tanto os nossos conteúdos, quanto os conteúdos dos nossos parceiros, como a Agenda 2030, e a gente já disponibilizou lá, né, o material do evento. Podemos disponibilizar de novo, não tem problema nenhum, acho que é até bom, salutar. Então, para quem não está ainda nos grupos, pode mandar uma mensagem para a gente aqui no direct, aqui no Insta, ou nos procurar, né? Tem nossas redes sociais também, aqui o link está na nossa bio, tem todas as nossas redes sociais, só procurar. A gente tem os grupos no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, e sempre tem notícias, conteúdo, informação, instrumentos, tudo lá é onde a gente disponibiliza nos grupos. E agora também a gente vai ter brindes também aí no final do ano, por conta das 100 lives que a gente está comemorando. Aproveitar para reiterar aqui o convite, ó, os livros que já estão aqui para a gente sortear, tá bom? No final do ano vai ter sorteio de caneca do Oscar Legal. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Sempre estão pedindo caneca aqui, sempre estão deixando caneca aqui nos chats. Então, ó, tá aqui a caneca, vai ter caneca também em dezembro para sortear. E eu aguardo todo mundo. Queria fazer uma última questão aqui para você, Juliana, que é o seguinte, é uma pergunta que sempre aparece, nosso público é muito composto, tem todo tipo de organização, de pessoas, enfim, de profissões e tal, mas tem uma fatia muito grande do nosso público, uma parcela grande, que é de grandes gestores de pequenas organizações, né? Que é como eu costumo definir. São pequenas organizações desse país continental, né? E grandes gestores que têm que gerir problemas sociais diversos, enormes, com muito pouco recurso, com baixa institucionalidade, com sem nenhum apoio. Então, a gente tem dialogado muito com esses grandes gestores. O que eu quero saber de ti muitas vezes ele pergunta, não, esse negócio desses ODS, dessa agenda aí, são para as grandes organizações, é lá na ONU, não chega até mim. Eles não negam a importância desses instrumentos, né? Como você até citou aqui, de algum tipo de preconceito, ou de posicionamento nesse sentido. Não é negar, mas é achar que não tem nada a ver com a sua entidade, porque ela é uma pequena entidade que está atuando lá no interior, enfim. Fala um pouquinho, então, para a gente dessa agenda, né? O que é que você tem para dizer para as pequenas organizações nessa agenda, como já nossa despedida aqui do nosso papo. Eu acho que todas as organizações podem e devem trabalhar a Agenda 2030. Como eu falei, é uma agenda do dia a dia da gente. É lidar com fome, com pobreza, com educação, com saúde, com acesso à água, com a questão de esgotamento sanitário, da gente não ter como única opção de vida trabalhar
48 horas e demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, um completo desconforto e com transporte público deficitário e poluente, é haver dignidade no campo, é a gente não ter que consumir alimento transgênico e com agrotóxico que é proibido no resto do planeta, mas liberado no Brasil, não é destruir a vida sobre as águas, a vida sobre a terra, é reconhecer o caos climático. Então, nas nossas vidas, a gente tem os ODS. Eu acho que, como eu até falei, é um grande desafio da gente, é divulgar o conteúdo da agenda e o que a gente chama de aterrissar, de territorializar os ODS, é da gente traduzir o que é que significa essa agenda, a gente olhar quais são as metas e objetivos e pensar como ela dialoga. Eu vou voltar no exemplo que eu sempre dou, porque eu nunca vi um exemplo melhor. Na verdade, eu sou fã, que é o Daltro, que é um parceiro nosso lá do Pará, do IEB, que ele disse que numa formação ele sempre começa dizendo o que é que a Agenda 2030, os ODS, tem a ver com o preço do açaí que você come. E aí tem tudo a ver, porque a mudança climática ela está prejudicando as palmeiras do açaí, a extração desordenada. Né? Você tira demais o açaí, a própria floresta, a própria árvore não consegue se restabelecer para produzir mais. Né? Você tem que ter um manejo dos recursos. A própria especulação com relação a isso, a popularização do açaí como alimento, ele tira da comunidade que tem dele o uso tradicional e leva para o exterior, leva para os grandes centros, que se tornou um meio fitness, digamos, de lanche. Então, ele tira da população que precisa dele, tinha como uma fonte de sustento nutriente saudável, para uma população que teria acesso de outras maneiras. Então, a agenda dos ODS, ela dialoga sobre tudo isso. Se ela fosse respeitada, o açaí nem ia subir de preço, nem ia ser devastado, nem ia perder e não iria sair da mesa da população que faz dele como uma base alimentícia tranquila. Então, é a gente pensar isso, é a gente olhar no nosso dia a dia quais são as deficiências e potencialidades e verificar em que a Agenda 2030 dialoga com isso e como é que a gente pode sensibilizar as pessoas de que existe isso e mais, mobilizar para que o poder público, iniciativa privada, universidades incorporem isso no planejamento das suas políticas. Porque a sociedade civil vai trabalhar, tem uma capilaridade imensa, as organizações sociais, inclusive as menores, muitas vezes vão incidir, vão chegar a lugares que talvez as maiores não cheguem, dependam delas, e o poder público certamente não chega. Ou chega de outra maneira, chega com uma credencial, chega com uma credibilidade, chega com um respeito, com uma compreensão de Estado, lugar de fala muito melhor. Então, é pensar como é isso, mobilizar a população que ela compreenda os seus direitos, como pode demandar que eles sejam respeitados e mobilizar as pessoas, ensinando também, transmitindo, discutindo o conhecimento e como demandar que o poder público, principalmente, acho que é um dos principais fatores, incorpore a Agenda 2030 no seu planejamento, no seu orçamento, nas suas políticas públicas, para que a gente caminhe no sentido da sustentabilidade. Muito bacana, muito bacana. Juliana, uma honra, um prazer grande ter você por aqui. Que bacana poder trazer, de fato, a informação sobre a Agenda 2030 para o nosso público. A gente já tinha tentado negociar aí essa agenda já há algum tempo para vir, mas tudo acontece na hora certa. Que bom que a gente conseguiu essa conversa, que bom poder tê-la aqui para falar de tão alto nível dessa agenda que é tão complexa, mas de forma tão simples e tão bacana aqui nesse bate-papo que a gente tem. Quem tiver mais interesse já sabe, tem um site, né, da agenda do GT Agenda 2030, tem aqui o próprio perfil aqui no Instagram, então é só correr atrás aí dessa informação também. Eu fico feliz da gente poder ter tido essa conversa. Queria então que você deixasse aí. Aliás, queria cumprimentar aqui um amigo querido, Willis Cavanhaque, amigo de infância lá de Camaquã, chegou por aqui. Um abraço para o Willis aí, faz tempo que não te vejo. Um grande abraço, é bom também essas oportunidades de a gente ver os amigos de infância chegando por aqui. Então é isso, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Dá tempo ainda de dar o último like, tá bom? Enquanto a gente se despede, dá esse like aí pra gente, que a gente gosta. Queria passar para ti então, Juliana, além de agradecer mais uma vez por você ter topado aqui essa conversa, queria que você pudesse deixar suas honrosas despedidas aí e a sua mensagem final para o nosso público. Lucas, só queria mais uma vez agradecer o convite. Você pode sempre contar com a gente. A Gestos, o GT, o que a gente puder fazer, outros temas que a gente possa colaborar. O GT é grande, então a gente tenta, se for outro tema, outra pessoa, e a gente vai indo. Convidar o pessoal para acessar o relatório Luz. Teve gente logo no início, não foi, perguntou se ele estava disponível lá. Ele está sim.
O site do GT, eu já falei, é www.gtagenda2030.org.br. Quando você abre lá, tem uma abinha que é só relatório luz, e você pode acessar todos eles, de 2017 a esse ano. E só lembrando que eles estão disponíveis em português e inglês. Porque a gente vai fazer a incidência internacional com ele, já tem ele pronto também. Estão todos lá, em português e inglês. E se tiver qualquer dúvida, vai atrás da gente. No próprio site tem os meios de contato, os e-mails para falar com a gente. E tem aqui, não só Instagram, a gente também tem Facebook, a gente tem Twitter, é tudo igual. @GT Agenda 2030, gente, 2030, parou aí. Né? Só o site é que tem o org.br. Eu já ia dizer errado. @GT Agenda 2030. E aí, qualquer dúvida, questionamento, pedido de informação, que a gente puder ajudar, a gente faz, e que a gente não souber, a gente tenta descobrir como e tenta fazer essas pontes com os meios de solução, porque é exatamente isso. O trabalho da gente tem que ser esse, é de união, de colaboração e de busca por um bem comum, como diz a agenda, para não deixar ninguém para trás. Muito bacana, que honra, que alegria grande estar aqui com Juliana César, da Gestos, querida Gestos, e do GT, da Agenda 2030, muito bom. Queria convidar todo mundo, a próxima live, olha que legal, dia 21 de novembro, eu vou estar aqui com um dos maiores captadores de recursos do país, Michel Freller, e a gente vai falar sobre captação com incentivos fiscais. Então, muito bom, uma grande expectativa também com essa conversa sobre a captação com o Michel Freire. O Michel também a gente está negociando já há algum tempo para ele vir aqui. Finalmente a gente conseguiu, dia 21 de novembro, então, terça-feira, 18 horas, Michel Freire. E aproveita, então, hoje tem texto novo do Oscar Legal, parceria com a Karen Johnson Lesnar, Transparência e Accountability no cotidiano das Oscars. Vai lá, tá lá no nosso blog, no nosso site, acessa lá e comente, compartilhe, critique, opine, entre em contato com a gente, tá bem? Estamos abertos aí às opiniões de vocês. É isso, obrigado, Juliana, obrigado a todo mundo que está por aqui, muito obrigado a todo mundo, até a próxima, tchau, tchau, tchau. Um prazer.